Saudamos a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo a mais uma terça-feira de estudo da Palavra do Senhor. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando o livro de Efésios desse trimestre, falando sobre a igreja eleita. Hoje nós abordaremos a lição número 8, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Antes de entrarmos na lição em si, propriamente dito, feche seus olhos, chame aí a sua família, os seus amigos, convide para que todos possam assistir, para que juntos possamos aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, honra, glória, majestade seja dada ao Teu nome, Senhor. Nós te bendizemos e te glorificamos, exaltamos o Teu nome. Só Tu és digno de receber a adoração, o louvor para todo sempre. Senhor, diante de uma sociedade que constantemente se afasta de Ti, nós declaramos que somos Teu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa negligência. E fique conosco. Acima disso, fale conosco. Trate conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, lição número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A leitura em classe está baseada em Efésios, capítulo 2. Você que não tem a revista, pode acompanhar aí nesse livro. Efésios, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22. E também Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 27. Onde está baseada a nossa aula de hoje. Então você que não adquiriu essa revista, você pode estar acompanhando nesses textos. Eu quero já ler aqui a introdução. O autor diz assim, eu quero ler Efésios capítulo 2, versículo 20, que na nossa introdução: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós encontramos na Bíblia algumas dezenas de metáforas, algumas dezenas de ilustrações para trazer um tipo de mensagem ou colocação, alguns tipos de metáforas que nos definem. Por exemplo, a Bíblia nos chama de ovelhas, a Bíblia vai nos chamar de embaixadores, mas também nos chama de servos. A Bíblia fala que nós somos templo, e nesse texto, nessa passagem, Paulo aqui nos chama de edifício. Não somente nessa passagem, mas em Corinto também fala que nós somos edifícios de Deus. E nessa questão ele não quer enfatizar toda a estrutura em si, mas algo bem específico. E o lindo dessa passagem é que nessa colocação de Paulo, o que ele enfatiza, como eu havia dito, não é toda a estrutura, mas é o fundamento. Porque o que é edificar? É lançar-se em cima de um fundamento, é levantar algo em cima de um fundamento. Então, o mais importante de um edifício não é nem sua estrutura, sua beleza ou a sua relevância ali para o seu ambiente, mas o fundamento. E o versículo que nós lemos diz isso, que o fundamento é Cristo. Além de Efésios 2, versículo 20, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então no versículo que nós lemos, de Efésios capítulo 2, versículo 20, deixa eu repetir aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Nesse versículo passa a impressão que Paulo está dizendo que os apóstolos são o fundamento. Mas em 1 Coríntios ele está dizendo que o fundamento é Cristo. Aqui não há uma contradição. Aqui há duas explicações de uma mesma metáfora. Paulo está dizendo que o fundamento é Cristo. Tanto ele quanto os outros apóstolos lançaram esse fundamento que é Cristo. Aqui são duas colocações
de uma mesma metáfora. Mas o que eu quero destacar com isso, é que a igreja, ela é o que é, e vai continuar sendo aquilo que Deus planejou para ser por causa do fundamento. A igreja, a sua relevância não está no seu poder econômico, poder social, poder político, a sua imponência diante da sociedade. A igreja, ela é o que é, a sua relevância está no seu fundamento. E o fundamento é Cristo. E é isso que nós vamos ministrar nessa noite. O interessante é que nós vivemos numa época onde tem se aumentado o número do qual nós chamamos de desigrejado. É aquele que diz que nós não precisamos de igreja. É aquele que usa versículos como esse para dizer: o templo sou eu. Nós vamos entrar um pouco mais a fundo, mais à frente, mas o pastor Silas Daniel, ele tem um livro chamado Seduções das Novas Teologias. E ali ele aborda as demandas da sociedade. São 4 demandas, basicamente, na qual ele aborda. Ele fala sobre relativização, frustração com as instituições, desconstrução, o hedonismo. Então nós vemos na sociedade um relativismo e uma frustração com aquilo que é instituição. Então você vê uma revolta, por exemplo, contra o Estado, contra a instituição de ensino ou contra a instituição religiosa. Então tudo aquilo que é uma instituição que quer pôr regra ou limite, há uma sociedade rebelde, subversiva, que quer se impor contra essas instituições. E isso tem invadido a teologia. Então nós temos a relativização do dogma e nós temos também uma frustração com essa instituição. Então tem aquilo que eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso da instituição. E nós aprenderemos com essa lição que a igreja, ela está edificada nos fundamentos dos apóstolos, nas regras, nos limites, naquilo que os apóstolos receberam por revelação divina e assentaram para que a igreja fosse edificada. Então essa é a introdução da nossa aula. Eu quero partir logo do tópico 1. Tópico 1 tem como título um edifício espiritual. Subtópico número 1, o santuário judeu. Eu quero destacar aqui uma parte desse tópico que está na revista. O autor coloca assim: ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Como nós aprendemos na semana passada, a parede de separação, quando Paulo fala derrubou a parede da inimizade, da separação, ele está se referindo ao templo judeu, porque como nós vimos, havia até mesmo placas nos muros ao redor do templo, dizendo que os gentios não só não eram bem-vindos no templo, como tinha uma séria advertência: eles poderiam ser exterminados caso adentrasse naquele lugar que era exclusivamente para o judeu. Então o judeu olhava para o seu templo e ali tinha a sua exclusividade com Deus. E quando Jesus vem, Jesus morre e ressuscita, o véu do templo, ele se rasga, ali nasce uma nova humanidade, ali nasce um novo povo, um povo onde é formado por judeus e gentios, aqueles que eram filhos de Abraão, contra aqueles que se tornaram descendentes por causa dessa promessa. Então, Paulo destaca que essas leis cerimoniais elas foram abolidas em Cristo. Então, em Cristo nós a cumprimos. Então, em Cristo esses dois povos se tornam somente um. E esse povo se chama igreja. A igreja primitiva, por exemplo, ela foi composta de todos esses povos: judeus, gregos, romanos, povos de todas as nações, para formar um único povo, a igreja. Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 29. Gálatas 3, 28 e 29. Desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então não foi somente os judeus que tinha
sua intimidade com Deus no templo, que se tornou somente eles herdeiros da promessa feita a Abraão. Aqueles que se tornaram filhos de Deus por meio de Cristo Jesus também recebem a promessa feita a Abraão. Portanto, judeus e gentios em Cristo se tornaram um só. Sem Jesus nós somos diferentes. Sem Jesus nós podemos nos rotular. Sem Jesus nós podemos levantar bandeiras diferentes. Mas em Cristo Jesus há uma única bandeira. Jeová Nissi, como diz a palavra, o Senhor é a nossa bandeira. Então em Cristo Jesus a inimizade, a separação, ela cai por terra. O curioso, e é lindo isso no Evangelho, é que aquela pessoa que teve uma vida toda errada, levada pelas circunstâncias, escolhas erradas e equivocadas, foi, por exemplo, cometeu alguns atos ilícitos e foi preso, mas se converte, aceita Jesus, recebe Jesus como o único e suficiente Salvador. Ali os seus pecados são perdoados, e no meio da igreja, esse cidadão agora, ele convive junto com alguém que talvez que foi o que o prendeu, alguém que é um policial. Então ambos se tornaram um só. Em Cristo Jesus as nossas diferenças caem por terra. Em Cristo Jesus nós nos tornamos um só em Deus. Todos nós somos sua imagem e sua semelhança. Aí o tópico 2, o tópico 1 falou-se desse santuário judeu, agora o santuário cristão. O autor diz assim: desse modo, os crentes, judeus e gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Então isso significa que na nova aliança, os crentes em Jesus, tanto judeu quanto gentil, eles não precisam, não dependem necessariamente de um templo para afirmar a sua identidade ou o seu relacionamento com Deus. Todos se tornaram um só templo. Quando Paulo chega em Atenas, por exemplo, e ali ele fica incomodado porque ele vê vários altares, vários deuses, e tem um vazio. Então Paulo começa a pregar e ele diz assim: esse que está vazio, esse que vocês adoram, ninguém sabe quem adora, é o Deus Criador dos céus e da terra, onde não habita em templo feito por mãos humanas. Então a Bíblia, ela enfatiza isso, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos. O Salmo número 4 vai dizer, o salmista diz, que quem é o Senhor? Deus. Quem é o homem, melhor dizendo, para que tu te lembres e para que tu o visites. Então, como eu disse, talvez esse seja o maior argumento dos desigrejados, afirmar, com base nesses versículos, de que nós não dependemos de igreja, de que nós não precisamos de espaço físico, de que igreja sou eu adoro o Senhor onde eu estiver. De fato, nós adoramos o Senhor onde nós estivermos. Mas em nenhum momento, ao afirmar que nós somos o seu templo, Deus deixou claro que não necessitamos desse templo, desse espaço físico. O fato de eu ter me tornado o templo do Espírito Santo não tira a necessidade de estarmos em um espaço físico, todos, judeus e gentios, para adorar um único Deus. Eu quero ler aqui Hebreus capítulo 10, versículo 25. Então, enquanto você vai abrindo, deixa eu aqui concluir esse raciocínio. Chega a ser uma contradição afirmar que eu não preciso de igreja. Por quê? Eu uso a Bíblia para dizer, tá vendo? O texto está dizendo que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não preciso de igreja. A Bíblia está afirmando. E quem afirma isso diz que afirma porque crê na Bíblia. Mas ele esquece que as cartas doutrinárias foram escritas para igrejas. E Paulo destaca assim para Timóteo: estou escrevendo para você saber como convém proceder na casa de Deus. Ele está dizendo de espaço físico. Então, se eu uso essa Bíblia dizendo que eu creio nela, que ela afirma que eu sou templo do Espírito Santo, portanto eu não preciso de igreja, isso é contradição, porque essa Bíblia que eu creio, ela está cheia de instrução
instruções para como proceder dentro da igreja. Paulo mandando levantar presbíteros, pastores, obreiros, diaconisas, diáconos para a igreja. E como nós vamos falar mais à frente, para a edificação da própria igreja. Então, como eu não preciso de tempo, nós necessitamos sim desse espaço físico. Nós somos templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo. Mas o Senhor não tirou a importância desse espaço. E nós precisamos reverenciar esse espaço físico. Seja aquele espaço que é uma catedral, como aquela igrejinha ali da esquina que cabe 10, 15 pessoas. Precisamos reverenciar, porque também é casa de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então o autor de Hebreus está dizendo assim: não deixe de congregar. Alguns estão se acostumando com isso, mas não deixe de congregar. Aí ele diz que nesse congregar nós admoestamos uns aos outros. Aí ele diz: olha, percebam os sinais, o dia do Senhor está se aproximando, é aí que vocês precisam congregar ainda mais, aí que vocês precisam admoestar. Então é no congregar, é na congregação que nós vemos nosso irmão um pouquinho mais fraco, ou até mesmo nós, e ali um ao outro vai ajudando para que a gente possa caminhar juntos mais algumas milhas até que o dia do Senhor se cumpra aqui na terra. Então nós necessitamos disso. Nós necessitamos. A Bíblia nos chama de tempo, mas jamais tirou a necessidade desse espaço físico. O tópico número 3, a pedra angular. Eu quero ler aqui esse tópico para ficar um pouco mais explicativo. O autor diz assim: na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é trazida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, o que era essa pedra angular? O que era essa pedra de esquina? É chamada de pedra fundamental. Então, ali, quando lançava o fundamento, colocava-se primeiro essa pedra. Colocava na esquina do prédio. Então, suponhamos que tem assim, aqui uma parede, aqui vem outra. Então, essa pedra angular ficava nessa esquina. Imagina um triângulo retângulo. Então a pedra esquina ficava nessa parte aqui, na esquina do templo, e a partir dela, ela era a principal, ela era a primeira a ser colocada. A partir dela, todas as outras pedras eram colocadas, e assim no muro, os muros eram edificados. Ela, vamos dizer assim, que ditava a regra. Era ela que mapeava como seria toda aquela estrutura, e era ela que dava firmeza para todo esse edifício. Um comentarista, ele diz assim: além de ser a pedra angular de um edifício, parte do fundamento e, portanto, suporte da superestrutura, ela determina sua forma final, visto ao estar colocada na esquina, formada pela junção de duas paredes primárias, fixa a posição de duas paredes e das que cruzam no resto do edifício. Todas as demais pedras devem ajustar-se a ela. Então, lançado o fundamento, a pedra angular ficava na esquina, juntando, colando uma parede na outra, e a partir dela todas as outras eram firmadas. Ela não só ditava o início da edificação, como também o seu final. Essa era a pedra angular. Ela era colocada no canto para
esse alicerce. Aí o outro tópico diz que Cristo é a pedra principal. O versículo de Efésios 2, versículo 20, deixa eu reler aqui. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, como nós vimos o que é essa pedra, a sua função, fica até um pouco desnecessário falar da importância e da necessidade da igreja ter Jesus como seu Senhor. Ele é a pedra principal. O fundamento foi lançado, que são as Escrituras. O Senhor é a pedra principal que dita a construção e o seu final. Tudo começa e tudo termina em Jesus. É por essa razão que a Bíblia diz que Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o princípio e Ele é o fim. Então, se quisermos ter uma vida sólida, firme, só em Jesus. O Senhor vai dizer em Mateus capítulo 7, que está na nossa leitura em classe, que tem aqueles que constroem casa na areia e aqueles que constroem casa sobre a rocha. Ele não diz que é impossível, edificar algo na areia, não. Talvez seja até mais fácil, talvez não, é até mais fácil edificar uma casa sobre a areia do que sobre a rocha. Edificar uma casa na rocha dá trabalho, cansa, soa, precisamos de ajuda. Na areia é bem mais prático, mas vai chegar o dia da tempestade e só uma casa edificada na rocha permanecerá de pé. E Jesus falou para Pedro: sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. O Senhor fala para Pedro: tu és pedra. Pedro significa pequena pedra. Pedro, tu és pedra, mas sobre essa pedra que sou eu, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Então, se quisermos ter uma vida firme, sólida, consistente, a despeito de toda a tempestade, só em Jesus. Então a igreja, ela é triunfante. A igreja é o que é por causa dessa rocha, por causa da pedra principal, por causa do Senhor. John Stott, ele afirma assim: assim como o edifício depende para a sua coesão e para o seu desenvolvimento de ser seguramente vinculado a uma pedra angular, assim também Cristo, a pedra angular, é indispensável para a união e crescimento da igreja. A não ser que esteja constante e seguramente relacionado com Cristo, a união da igreja desintegrar-se-á e seu crescimento cessará ou será desordenado. O crescimento da igreja ou vai cessar ou vai crescer de maneira desordenada. E nós precisamos nos preocupar com isso. Que tipo de igreja o Brasil tem desenvolvido? Alguém disse uma vez, pensando na questão ambiental, disseram assim: que tipo de mundo deixaremos para os nossos filhos? Aí alguém respondeu: depende dos filhos que estamos deixando para esse mundo. Trazendo para a nossa realidade espiritual, a pergunta poderia ser: que tipo de igreja nós vamos deixar para a futura geração? E a resposta é a mesma: mas que geração nós estamos criando para essa igreja? Que tipo de igreja vamos deixar para nossos filhos? Mas que tipo de filhos temos deixado ou gerado para conduzir essa igreja? Se não tiver um compromisso firme, sólido com a pedra angular, com a pedra de esquina, com a pedra principal, com a rocha, esse crescimento vai ser desordenado ou vai cessar. Então, que tipo de igreja o Brasil tem formado? Há um texto muito que choca em Juízes capítulo 2, diz que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração dentro da terra prometida, mas que cresceu sem conhecer o Senhor. E ao crescer sem conhecer o Senhor,
deixou com que a idolatria, deixou com que a prostituição invadisse aquela terra. Agora, qual a diferença de uma geração que cresceu conhecendo o Senhor e essa geração que cresceu sem conhecer o Senhor? Essa geração que cresceu sem conhecer o Senhor não experimentou, por exemplo, o deserto. E a nossa geração tem crescido sem experimentar alguns desertos. É por isso que eu tenho dito que eu creio que depois dessa pandemia, dessa quarentena, vai nascer uma nova igreja. Vai surgir um novo povo. Uma nova igreja vai crescer depois de tudo isso, porque é o Senhor nos forjando o seu caráter, é o Senhor nos trazendo de volta para sermos edificados na rocha, na pedra angular. Então que o Senhor continue sendo o Senhor das nossas vidas e o Senhor da nossa igreja, em nome de Jesus. Tópico número 2, o fundamento, os apóstolos e os profetas. Tópico 1, subtópico número 1 desse tópico 2. O conceito de apóstolos. Aí o autor da revista diz assim: os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então o termo grego para apóstolo que é usado significa enviado ou mensageiro. Então nós vamos encontrar em Mateus, Marcos e Lucas usando esse termo para falar dos 12 que Jesus separou para enviar. Então nós vemos que eles são chamados de apóstolos. Mais à frente, o apóstolo Paulo também foi chamado de apóstolo, porque ali em Atos foi decidido que apóstolo seria aquele que andou com Jesus, participou do ministério de Jesus, mas não só isso, ouviu ressuscitado. O apóstolo Paulo teve dificuldade na defesa do seu apostolado, exatamente porque ele não andou com Jesus, ele não ouviu, ele não participou do seu ministério. Mas por outro lado, o próprio Jesus apareceu para Paulo, dizendo que ele era o escolhido. Então Paulo passou uma boa parte do seu ministério tentando defender o seu apostolado. Ele até disse em 1 Coríntios capítulo 15, ele dizendo: olha, eu nem deveria ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo, mas sou o que sou pela graça, e essa graça que me foi concedida não ficará em vão. Então o apóstolo são aqueles que foram enviados. Mas o autor, Carlos Alberto de Araújo, no seu livro A Igreja dos Apóstolos, ele coloca dois termos para apóstolo: apóstolos originais e extensivos. Então qual é a diferença? Os apóstolos originais são esses 12, são os 11 no caso, tirando Judas, depois incluindo ali Matias, e incluindo o apóstolo Paulo. São esses que viram o Senhor, e através desses o fundamento foi lançado. Através desses homens, separados especificamente, foi lançado o fundamento para edificar a igreja. Aí o autor Carlos Alberto, ele usa um outro termo. Esses são os apóstolos originais, e ele usa o termo para apóstolos extensivos. Por quê? Porque esse apóstolo extensivo, a palavra apóstolo significa enviado. Então, além desses 12, outros foram enviados até mesmo por esses apóstolos para ajudar na edificação da igreja, não para lançar o fundamento, mas para ajudar nessa edificação. Então nós vemos, por exemplo, a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, o Senhor dizendo na carta: alguns que se dizem ser apóstolos, mas não são, e os achaste mentirosos. Então, apóstolos neotestamentários para os nossos dias, dificilmente alguém pode se declarar apóstolo, mas nesses termos, no termo original, daquele que está lançando o fundamento. Depois do cano fechado, ninguém mais lançou fundamento nenhum. Porém, de uma maneira geral, o termo apóstolo significa o quê? Enviado. No latim, a palavra latim é missus, que deu origem à palavra missionário. Então, quem são os apóstolos do nosso dia? São esses que vão em missão. Por quê? Esses estão sendo enviados. Então são apóstolos extensivos, segundo o autor Carlos Alberto, porque esses estão sendo enviados. Então, no sentido restrito da palavra, apóstolo foram os 12, juntamente com o apóstolo Paulo, ali lançando o fundamento.
Depois do fundamento lançado, nenhum outro mais pôde se levantar para lançar um outro fundamento. Mas no sentido geral, a palavra apóstolo significa enviado. Então nós temos hoje os nossos apóstolos, os nossos missionários, que vão em países, até mesmo que são hostis à fé cristã, mas ali funda a igreja, ali eles levantam a igreja, ali eles evangelizam. Então, de uma maneira, pela função apostólica, eles estão em uma função apostólica. Então hoje nós temos alguns apóstolos no Brasil, mas se está fugindo desse sentido, poderiam ser chamados de apóstolos. Os nossos missionários estão em função apostólica. Aí o autor, ele diz assim, esse Carlos Alberto de Araújo: após a morte dos apóstolos originais, o vocábulo grego apóstolos deixa de ser aplicado como título aos membros da liderança eclesiástica mais elevada, e a partir do século II, os enviados pelas igrejas às regiões que são conhecidas, que não conheciam o Evangelho, passam a ser denominados pelo termo latino missus, significando enviado, uma vez que prosseguiram a missão dos apóstolos originais, sem contudo atenderem aos requisitos propostos pelos 11 ou reconhecido em Paulo. Portanto, é possível afirmar que o vocábulo apóstolo tenha se limitado à conotação missionária, sendo então substituído pelo termo missionário. Então nós temos os nossos apóstolos de hoje, não no sentido de que está lançando um fundamento, ou revelando um fundamento, mas eles estão em missão apostólica. Eles estão sendo enviados em prol da igreja. Então esse é o termo e o sentido da questão dos apóstolos. Então talvez muitos vão discordar. Dessa questão, mas eu achei um tanto que coerente a colocação desse autor. De uma maneira restrita, os apóstolos são os 11, juntamente com o apóstolo Paulo, que atendeu os requisitos ditos por Jesus. Mas de maneira extensiva, de uma maneira a cumprir a função, hoje nós temos os nossos apóstolos, que tem um outro nome, missionários, mas não deixa de estar em função apostólica. A doutrina dos apóstolos, subtópico 2. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Então os apóstolos, eles não tinham como missão somente ser enviado ou ir. Uma das funções dos apóstolos, e talvez a principal, era o ensino das escrituras. John Stott, ele afirma assim: em termos práticos, isto quer dizer que a igreja está edificada sobre as escrituras. São documentos fundamentais da igreja. Este não pode ser alterado por quaisquer acréscimo, decréscimo ou modificações oferecidas por aqueles que em qualquer época aleguem ser apóstolos ou profetas. A igreja fica em pé ou cai, conforme a sua dependência leal às verdades fundamentais que Deus revelou aos seus apóstolos e profetas, e agora são preservadas nas escrituras do Novo Testamento. Atos, a igreja de Atos, a Bíblia diz que após o Pentecostes, o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja, ela cresceu em poder, em número, não foi somente pela descida do Espírito Santo em Atos 2, mas foi principalmente por aquilo que veio depois do avivamento, uma perseverança na doutrina. E é lindo, irmão, é lindo porque o texto vai dizer que eles perseveravam na doutrina. Por perseverar na doutrina, todos eram unânimes, repartiam pão de casa em casa, louvavam a Deus. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Aí o texto termina dizendo: e o Senhor acrescentava as almas. A missão
principal de uma liderança da igreja, de um pastor de igreja, é se preocupar com a sã doutrina. Enquanto a nossa preocupação primária é ganhar almas, é salvar almas, é evangelizar, assim corremos o risco de distorcer, de desassociar a sã doutrina com o intuito de ganhar almas. O texto é claro que a missão dos apóstolos foi ser fiel à doutrina, e o Senhor acrescenta as almas. Enquanto nós permanecemos firmes à doutrina, quem vai acrescentar as almas vai ser o Senhor. Paulo ele deixa claro para Timóteo: vai chegar um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas a tua missão é pregá-la, tempo e fora de tempo. Timóteo, não se preocupa com o número, não se preocupa em ganhar ovelha, não se preocupa em segurar a ovelha, se preocupe em ser fiel à doutrina dos apóstolos, e o Senhor vai acrescentar as almas. Paulo fala para Timóteo: seja fiel, custe o que custar, seja fiel à sã doutrina, ainda que você perca a ovelha. Você está perdendo porque eles não suportam a sã doutrina. Ainda que fique você e sua família, Timóteo, seja fiel à doutrina. Aí ele diz assim: fazendo assim, salvarás a ti e aos teus ouvintes. Então nós precisamos permanecer firmes nessa doutrina. Como a Bíblia fala de falsos profetas, de falsos ensinos, e a recomendação é julgar a profecia, julgar os espíritos. Se tiver contrário à sã doutrina, a Bíblia diz: considere anátema. Irmão, ainda que a distorção seja mínima, insignificante, ainda assim nós precisamos considerar anátema. A doutrina precisa permanecer fiel, firme. Quando a igreja está iniciando, ali em Atos capítulo 6, começou a ter um problema com os gregos e os gentios. Por quê? Os gregos eles estavam acusando os judeus de cuidar das viúvas judias em detrimento das gregas. Então Pedro, ao analisar aquela situação, ele disse assim: não é bom que nós deixemos a palavra para servir a mesa. Separe diáconos para cuidar da mesa, enquanto nós vamos nos aplicar a palavra. O grande problema da teologia da libertação é focar na mesa e não no púlpito. É priorizar a mesa, não. O púlpito tem que vir primeiro, depois servimos as mesas. O cuidado com a palavra tem que se ver primeiro, depois cuidamos das necessidades. Aliás, ambos têm que andar juntos. Mas quando eu enfatizo, por causa do amor cristão, o cuidar da mesa, eu acabo me tornando infiel com a doutrina. Então Pedro se sensibilizou com a situação, mas sem perder o foco de ser fiel à doutrina. Cuide vocês da mesa, enquanto nós nos preocupamos com o ensino. E assim precisamos ser nós. Precisamos ser como os de Bereia, que conferia, após uma bela mensagem, conferia nas escrituras se o que estava sendo pregado por Paulo tinha a ver com o que foi dito pelos profetas. Então Paulo pregava e eles iam conferir. A Bíblia diz que a igreja de Éfeso foi uma igreja firme na doutrina. Eles não suportavam maus obreiros e eles colocavam à prova. Como é que eles provavam? Pelo discurso. Me fala sobre a ressurreição de Cristo. Me fala sobre a doutrina do Espírito Santo. Me fala sobre a natureza de Jesus. Então essas doutrinas básicas, quando essas pessoas pregavam algo distorcido, eles expulsavam. E nós precisamos permanecer firmes na doutrina dos apóstolos. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala desses fundamentos. Ele fala sobre o fundamento aí, cada um veja como está edificando. Se é com palha, se é com feno, se é com ouro, pedra preciosa. E essas propriedades que Paulo cita não tem a ver com o físico, mas tem a ver com a qualidade do ensino. Então nós reconhecemos uma igreja forte, não é pelo seu tamanho, não é pela sua quantidade de ovelhas, nem mesmo pelo seu poder aquisitivo. Uma igreja forte é aquela que leva a sério a sã doutrina, é aquela que leva a sério o estudo
sistemático das Escrituras. Uma igreja firme é aquela que se preocupa com o púlpito para depois se preocupar com a mesa. Que possamos valorizar o púlpito. Que possamos valorizar o púlpito. É triste que nós vivemos em uma época, uma geração, quando tem um artista no púlpito, a igreja ela dobra a sua quantidade. Mas não achamos relevante ou não damos importância aos nossos pastores e presbíteros, que às vezes passam a semana inteira debruçado diante da Bíblia, pedindo ao Senhor uma palavra para alimentar o seu povo. Nós não conseguimos valorizar um pastor, por mais simples que possa ser, mas que tenha ali seu coração voltado para a fidelidade à palavra, se debruçando dia após dia, pedindo ao Senhor uma palavra. Ele não consegue atrair tanto a atenção da igreja, do público, mas se esse mesmo pastor chamar um artista, um cantor, o número dobra. E isso é triste demais. Isso é triste demais. Isso mostra onde está aquilo que nós achamos relevante. Se é a sã doutrina ou se é o entretenimento. Que possamos nos voltar para o ensino dos apóstolos. Os profetas do Antigo Testamento. Então a palavra grega para profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. Então nesse entendimento, os profetas do Antigo Testamento eram aqueles que proclamavam aquilo que o Senhor queria. Eles eram intérpretes. Então o Senhor falava e eles passavam para o povo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias lhes falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus falava com o povo pelos profetas do Antigo Testamento. Mas os profetas do Antigo Testamento, eles não lançaram o fundamento para a igreja. Eles só testificaram sobre esse fundamento. A função dos profetas do Antigo Testamento não foi lançar um fundamento, mas foi testificar, ratificar que haveria um novo tempo. Porque os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, eles não tiveram sucesso com relação à salvação dos gentios. Não havia isso. No Novo Testamento, sim, o foco maior sobre os gentios. Então os profetas do Antigo Testamento, eles não lançaram o fundamento para a igreja, mas eles testificaram. Como Jesus diz para os fariseus: observai as Escrituras. E que Escrituras são essas? Que ele se refere ao Antigo Testamento. Observai as Escrituras. Vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O fundamento é Cristo, e esse fundamento foi lançado no Novo Testamento. Mas os profetas do Antigo Testamento testificaram desse novo tempo. Então vamos para o testemunho dos profetas do Novo Testamento. Então, como nós falamos, a palavra grega para profeta é proclamador, intérprete. Então hoje nós temos ainda nossos profetas. A ordem da frase em Efésios 2:20 que nós lemos não diz profetas e apóstolos. Porque se tivesse sim profeta e apóstolo, ficaria subentendido que Paulo estava se referindo aos profetas do Antigo Testamento e no Novo os apóstolos. Não, ele fala apóstolos e profetas, dizendo que os profetas do Novo Testamento, eles estavam sob a autoridade dos apóstolos. Então o fundamento da igreja foi lançado pelos apóstolos, mas pelos profetas do Novo Testamento. Então, assim como o termo para apóstolo tem um significado de enviado, e esses são os missionários, temos também os profetas do Novo Testamento. Tanto são aqueles que são levantados na igreja em profecia, mas como um pregador de maneira específica.
Matthew Henry ele salienta que esses profetas do Novo Testamento, eles expunham as profecias do Antigo Testamento, revelando o Evangelho de uma maneira espiritual, de uma maneira a ligar o espiritual com o terreno. Então nós temos, por exemplo, hoje os pastores que estão lá apacentando a igreja, doutrinando a igreja. Nós temos os mestres que ensinam, mas também temos os profetas, que tem uma mensagem mais espiritual, não que os outros não sejam, mas uma mensagem de mais revelação, vamos assim dizer. Talvez esse não seja o termo. Mas, por exemplo, Efésios capítulo 3, versículo 4 e 6. Pelo que também tendes, pois podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, teve os apóstolos lançando fundamento, mas os profetas também. Esses profetas, eles estavam sob a orientação ou autoridade dos apóstolos, que eram os líderes. Mas também teve os profetas, que traziam uma revelação direta do Senhor, não para lançar uma nova doutrina, mas para revelar algo que estava talvez encoberto. Aí o autor da lição diz assim: em relação ao propósito do profeta em nossos dias, o comentário bíblico pentecostal considera que líderes visionários e santos, pessoas cheias da palavra e do espírito de sabedoria e de revelação, continuam a ser necessárias para liderar a igreja. Eliana Cabral concorda, mas faz outra verdade que não tem a base nas escrituras, mas para edificar, exortar, consolar com base nas verdades reveladas na Bíblia. Então nós temos os profetas hoje, que Deus às vezes toma em profecia, mas tudo que é dito precisa ter base bíblica. Porque os profetas do nosso tempo não estão aí para lançar fundamento, mas para testificar ou revelar algo que a Escritura já diz, para confirmar algo que as Escrituras já dizem. Então a igreja ela foi edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, e ainda hoje nós necessitamos da doutrina dos apóstolos, mas desses mesmos profetas. Tópico 3: edificadas para a morada de Deus. Eu vou correr porque o nosso tempo já está se findando. Edifício bem ajustado. O autor diz assim como todas as partes do edifício precisam estar em harmonia, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Então, como vimos anteriormente, Jesus ele é a pedra angular. A pedra principal, ela era o fundamento do edifício e ela juntava uma parede na outra para ajustar todo o edifício. Então, em Jesus, nós nos unimos, nós nos linkamos e nós nos ajustamos. Então, a nossa harmonia, ela está em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então o Senhor, assim como a pedra de esquina estava ali no fundamento, e sob ela, a partir dela, era colocado tijolo por tijolo, pedra por pedra, para no final ter um edifício pronto, assim somos nós. Em Cristo Jesus, cada cristão é uma pequena pedra, assim como o Senhor falou para Pedro: tu és uma pequena pedra. Então, o fundamento é Cristo, a pedra principal, e a partir dele, cada cristão é uma pequena pedra, sendo colocado de maneira específica para a edificação do corpo. Então Paulo vai dizer em 1 Coríntios que não existe um membro mais relevante que o outro. Pelo contrário, ele diz que o menor dos membros, ele é fundamental para todo o corpo. Então o teu chamado, ele é fundamental para o meu aperfeiçoamento. E o meu chamado é fundamental para o seu aperfeiçoamento.
Então, de vez em quando a gente ouve alguém dizer, não, mas a obra mesmo está do lado de fora, o meu chamado é para ir lá para fora, o meu chamado está na rua. Amém, irmãos? Não discordo. Temos o ID, mas a Bíblia diz que Ele nos chamou para a edificação do corpo. O nosso chamado, em primeiro lugar, é para aperfeiçoamento do corpo. Então você faz muita falta. Um culto que você não vem faz muita falta. Porque a Bíblia fala assim: quando vocês se reunirem, um tem salmos, outro tem cântico, um traz profecias, outro traz línguas e interpretações. Aí ele termina dizendo tudo isso para edificação. Então eu fico imaginando, irmão, se cada cristão, por menos experiente que ele possa ser, sai de casa para vir para a igreja, já pensando, Senhor, eu vou contribuir com o corpo, eu vou contribuir no culto. E cada cristão culto sendo usado por Deus para a edificação. Como vai ser lindo. A quarentena está chegando ao fim. Quem sabe semana que vem estamos juntos novamente. Então saia da sua casa já com o coração, com a oferta preparada, pensando, eu estou indo lá para aperfeiçoar o corpo de Cristo, edificar a igreja do Deus vivo. E cada um vai vir com o seu dom e seu chamado, e juntos vamos nos edificar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 e o versículo 26. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Versículo 26. Quer fazer, pois, irmãos, quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele traz outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então que assim seja. Porque uma pedra mal colocada, ela pode corromper toda a estrutura do edifício. Então que a gente possa refletir. Não é zombar, por exemplo, das igrejas que tem um certo tipo de doutrina escandalosa ou totalmente diferente da nossa. Mas é pedir a Deus graça para que esses líderes possam tornar a sobriedade, porque lá pode ser uma pedra mal colocada, e isso pode nos prejudicar como igreja. Porque pensando numa visão micro, a nossa congregação fica mais fácil ajustar, mas o corpo de Cristo ele é universal. Então temos uma pedra na presbiteriana, uma pedra na Deus e Amor, uma pedra na Assembleia, na Universal, na Batista, e uma dessas pedras mal colocada pode prejudicar todo o crescimento de um edifício. Então que possamos juntos crescer no conhecimento do Senhor. Templo santo do Senhor. A analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Quando Paulo usa essa expressão, ele não usa um termo grego que significa aquela totalidade de um edifício, um templo. A palavra, quando ele se refere a templo do Espírito Santo, é aquela parte mais interior, ou seja, o Santo dos Santos. Quando ele diz vocês são templo do Espírito Santo, ele não se refere a uma casa completa, mas ele especifica um local do templo, do tabernáculo, que era o Santo dos Santos, onde Deus habitava, onde ali estava a Arca da Aliança, onde uma vez por ano o sacerdote tinha que entrar em um relacionamento perfeito com Deus. Então quando Paulo diz que nós somos templo, ele cita exatamente onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Então Paulo, ele fala à igreja de Corinto 2 vezes sobre o que nós somos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. A primeira eu citei alguns minutos atrás, que é em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele fala da edificação, ele diz que que nós somos o templo do Espírito Santo, e aí daquele que destruiu o templo do Espírito Santo. Mais à frente, ele cita novamente, mas tem um outro contexto. Nesse contexto, Paulo está dizendo sobre prostituição, porque a igreja de Corinto habitava sob a cultura grega, e como os gregos não criam na ressurreição do corpo, para eles o corpo era mau, era ruim, eles entregavam o corpo a toda sorte de
promiscuidade, prostituição, lascívia, fornicação, adultério. E alguns cristãos em Corinto estavam assimilando isso. E Paulo está dizendo: filhão, quem vai ressuscitar o teu corpo não vai ser só a tua alma. O seu corpo, esse corpo aí que te pertence, ele também vai ressuscitar. Portanto, cuide desse corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E ele diz: aquele que se deita com a prostituta, torna-se-á um com ela. E esse templo está manchado. Então que possamos cuidar desse corpo, cuidar, zelar, porque é esse corpo que vai ressuscitar para encontrar com o Deus Santo. Vai ser esse corpo, templo do Espírito Santo. E para finalizar, o último tópico: morada do Altíssimo. Do Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Então, em um texto, Paulo cita templo, mas lá o Santo dos Santos. Mas depois ele também fala que nós somos morada. Se refere ao templo do Antigo Testamento. Quando o judeu olhava para o templo, ele tinha certeza que Deus estava ali. Os judeus na Babilônia, cativos, eles oravam em direção a Jerusalém, porque eles achavam que Deus não estava na Babilônia. Afinal, o templo não estava lá. Então, quando o salmista diz: eleva meus olhos para o monte onde é meu socorro, ele está olhando para o templo. E ao olhar para o templo, ele tem a convicção: Deus está ali. Então, nós somos esse templo, essa morada. Quando a sociedade olhar para nós, precisa ter a certeza: Deus está ali. Deus está ali. Então, nós nos orgulhamos em falar que nós somos morada do Altíssimo. Eu quero citar novamente algo que eu citei aqui de um livro chamado O Deus Esquecido, de Francis Chan. Falou sobre o Espírito Santo. E eu vou repetir o que eu disse na aula, e algumas aulas atrás. Se eu digo para você: Deus agora habita em mim, se eu jogo basquete, por exemplo, eu falo que estou jogando melhor, porque Deus habita em mim. Quando for o dia do jogo, a sua expectativa vai estar grande no meu jogo. E se eu jogar a mesma coisa que eu joguei antes de ter esse Deus, eu vai falar: do que adianta? Não mudou em nada. Nada mudou, você continua o mesmo. Aí a gente se orgulha de falar: a igreja sou eu. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas a sua vida se difere de quê? Daquele amigo que não tem o Espírito Santo. Se não se difere de nada, tu não és templo do Espírito Santo. Precisa haver mudança. Como nós temos dito desde a primeira aula, nós não fazemos para ser salvos, fazemos porque somos salvos. E esse fazer, ele mostra que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus. Como Paulo disse para a própria igreja de Efésios, dos Efésios: vocês outrora praticavam a obra das trevas, agora sois filhos da luz, andai em obediência como filhos da luz. Nós somos morada do Altíssimo, e o mundo precisa ver essa diferença. Amém, irmãos? Que assim seja. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Que Deus possa bradar durante essa semana, nessa madrugada, essa palavra. Que possamos entender que sem Ele nada podemos fazer. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra angular. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos e te bendizemos. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que tens feito em nossa vida, por mais uma terça-feira que o Senhor falou conosco, nos converteu um pouco mais para sermos parecidos com Cristo. Como disse o apóstolo Paulo: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Cada terça-feira o Senhor aprimora mais a obra que começou em nós. Então que possamos assimilar tudo o que foi dito. E a Ti a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Nós abençoamos esse que nos ouve. Abençoamos sua casa e sua família. Que possamos ter uma noite tranquila na sua presença. Em nome